vamos iniciar uma série nova, tranquila. Claro, quando se fala de Espírito Santo de Deus, havia nesse ano um plano para que começássemos estudos, sobre o Espírito Santo. Ainda não vieram, mas vamos a uma série de pregações sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus. E, claro, não vai ser aquela coisa, não pretende-se que seja, e o Espírito Santo não nos concede que seja, nem aquela coisa empolada, travada, e nem mesmo coisas exageradas, coisas que não são, porque unicamente, estritamente, o que é que temos? Temos a própria revelação de Deus em sua Palavra Santa, a Bíblia Sagrada, que o próprio Espírito Santo concedeu inspiração para que pessoas selecionadas através da história nos dessem aqui, e esse mesmo Espírito Santo, dentro de você, dentro de mim agora, vai nos conduzir ao entendimento perfeito de sua vontade. Amém? Então tudo começo tem que começar por onde? Começo começa pelo começo, pelo início. Mas vamos lá. O texto base que temos aqui, primeiramente, está no Evangelho de João, que é um texto muito conhecido, mas está lá em João, capítulo 3, versículo 8. João, capítulo 3, versículo 8. Como diz, deve estar ali, Está. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pai Santo, mais uma vez clamamos a Ti, que traga em nós a plenitude do Seu Espírito e nos faça, ó Deus, compreender e transbordar aqui em todo perfeito entendimento. Que somente, ó Pai, o Seu mover espiritual, o Seu mover de fé, de esperança e de graça, venha, ó Deus, e preencha a Sua igreja que aqui está, e aqueles, ó Pai, que posteriormente ouvirão também essa mensagem. Que seja aqui, ó Deus, somente a Sua mensagem dos altos céus. Lhe agradecemos desde já e Te exaltamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, aqui é um texto conhecido, dizendo que o vento sopra onde quer, e nós, então, como se diz, do começo, porque tem que ser do comecinho, Claro que a gente gosta de falar, e gostamos mesmo, e gostamos de experimentar os dons do Espírito Santo de Deus, o poder em ação do Espírito Santo de Deus, como formas daquilo que julgamos, ou que se evidencia sobrenaturais. Mas nem sempre dizemos, nem sempre se foca que o começo desse sobrenatural, que o começo de tudo está ainda antes, momentos antes de que cada um de nós tivéssemos entregado a nossa vida ao Senhor. É meio paradoxal, ou é um tanto paradoxal, porque se você pega lá em Tiago 4:8, esse aqui é rápido aqui, se quiserem depois até mando, como tem várias pequenas referências, posso até colocar lá no grupo. Porque é paradoxal. Num certo momento, vamos entender que nós somos impelidos a chegai-vos a Deus. Nós somos incentivados a buscar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ora, se por um lado nós vemos claramente que é o Espírito Santo de Deus que sopra onde quer, se por um lado claramente sabemos que é o próprio Espírito Santo de Deus que faz com que nós tenhamos uma atitude de fé, e vemos por outro também que somos incentivados a continuar buscando a Deus, continuar limpando, continuar purificando, parece um paradoxo, Parece uma coisa assim que contraditória. Mas nós vamos ver já nessa mensagem que não há nada contraditório, Para que tenhamos um entendimento já muito tranquilo desde o começo, cabe dizer que a fé que eu tenho, a fé que você tem,
ela já é um resultado da ação do Espírito Santo. Ela não é exatamente, primordialmente, a causa. Ela já vem como resultado. Então, tudo que se faz, quando eu vou me achegar cada vez mais a Deus, isso já vem como resultado da própria ação dele em mim. Quando eu busco fazer as escolhas que vão purificando a minha vida, isso não é a causa de o transbordar, do ser cheio do poder e da graça de Deus. Isso já vem como um resultado da ação de Deus em mim. Quando se fala aqui para os de duplo ânimo, o que são os de duplo ânimo? Os de duplo ânimo são aqueles que tanto gostam, aparentemente gostam e querem o espiritual quanto o carnal. A gente traduz no popular como aqueles que têm um pé no mundo e outro na igreja. No popular é isso. Esses são os de duplo ânimo. Os de duplo ânimo, eventualmente, pode estar em nosso meio, sapatear no reteté, mover e tudo, dar cambalhota, e ao mesmo tempo pode estar lá fora, com as mais diversas práticas que não condizem com aquilo que é a natureza do cristão. Esses são os de duplo ânimo. Muitas vezes é aquela pessoa que voa, né? E de repente está lá embaixo também. Mas a gente nunca entende isso. São os de duplo ânimo. Então eles são chamados a purificar os corações. Mas tudo isso primordialmente vem como um resultado. Como resultado, não como causa. Então vamos imaginar o seguinte, igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos imaginar o seguinte, essa igreja aqui, eu vi que historicamente ela tem lá umas velas, umas caravelas ali, ou alguns barcos, com as suas velas içadas. Então você imagina que um barquinho, imagina que você é um barco, mas você não tem um motor. Então o barco sem um motor ali, ele não vai exatamente para onde deseja. Mas temos ali as velas, e as velas nós sabemos, aqueles madeiros, aquele pau ali. E você simplesmente abre, você issa as velas. E para onde vai? Para onde o vento soprar. Então, se há um convite a ser feito aqui primordialmente, é que a nossa vida esteja simplesmente com as velas içadas. Ou, de uma forma que é mais falada, com os corações abertos, para receber o vento que o Espírito Santo há de soprar, e vai continuar soprando. E a gente lembra que inicialmente o simples fato de estar aberto já é um resultado do que ele veio e já fez. Compreende até aqui? Então nós vemos que há uma necessidade. As coisas estão acontecendo. Não nos parece assustador, pelo menos para mim sempre é assustador, porque o tempo na verdade não existe, O tempo é uma noção de algo vago, subjetivo. Alguém, para tentar enquadrar isso aí em algo factível, então calculou movimentos de planeta, de estrela, e rotações, e giros, e etc. O planeta gira, tá? Não esqueçam disso. Se alguém disser que é plano, olha, não há embasamento. O planeta é um globo. Então alguém tentou quantificar o tempo com esses giros, com esses movimentos. Mas o que é o tempo, na final de contas? O tempo é uma percepção. E o tempo é diferente de um para o outro. Naqueles dias mais atarefados, o tempo voa, Voa igual um jato. Voa Mach 3, Mach 4, nem sei se dá. É 3, 4 vezes a velocidade do som. Mas naqueles dias ali mais ociosos, que também existem, Também existem, A hora não passa. A hora não passa, E vê que isso é subjetivo. Isso é subjetivo. Então nos é assustador ao olhar e ver que já estamos aqui no mês de setembro, Que 10 de setembro é aniversário da tia Neidinha. Então a gente, para não esquecer as coisas, é sempre bom associar com eventos, Infelizmente amanhã tem um evento, todo mundo lembra. O problema é que assim, na pior hipótese, vamos desejar um feliz aniversário com um dia de atraso. Quando vê o 11 de setembro, nossa, faz tantos anos, a tia Neidinha fez aniversário ontem. Eu não tenho problema de esquecer, até porque, no caso assim, minha esposa
faz 15 de novembro, que é uma data muito importante, que é a proclamação da República, né? E minha filha nasceu 16 de novembro, então é fácil, né? Se a mãe fez aniversário, já é a filha, né? Também não esqueça do filho, porque o meu é 10 de maio, eu não posso esquecer do meu. O dele é 11, então é facílimo, né? Ó, amanhã é do William. Então pelo menos esse a gente não esquece, né? E minha mãe é dia de finados, também não dá para esquecer. O Senhor nos presenteou, né, com a facilidade de não esquecer aniversários. Mas não é assustador ver que já estamos em mês de setembro? Eu costumo brincar que quando você vê a palavra embro em um mês, é porque o ano está terminando. Porque olha só, mal começou setembro. Acho que até o fim dessa semana você vai estar no meio de setembro. E eu clamo a Deus pela bênção na sua vida, que você esteja vivo no meio da próxima semana. Sempre temos que ter essa perspectiva. Então daqui, né, alguns dias você vai dizer, estamos no meio de setembro. Ah, entrou outubro, novembro, dezembro, acabou. E as coisas estão acontecendo. Elas vão, as necessidades vão se avolumando. E há uma necessidade intrínseca para que nós, como a igreja, como pessoas remidas, como participantes do corpo de Cristo, não percamos o nosso tempo, não jogamos fora aquilo que Deus está nos concedendo. Você não pode ter um desperdício. Eu não tenho o direito de desperdiçar o tempo que Ele está me concedendo para que eu cada vez mais venha simplesmente a me entregar mais e mais nas mãos deles, para que Ele em minha vida cumpra a obra perfeita dele. E quando a gente fala disso, não estou dizendo somente em sua vida ministerial que você precisa ter, que todo cristão é chamado e todo cristão tem no mínimo um grande dom, em que esse dom será empregado para a causa de Deus. E eu não falo somente quando realizar em você, através de você, o seu chamado para com a sua família, que nós somos chamados também a estar juntos e cuidar e zelar pelos nossos. Mas dizemos também aquilo que Deus realiza no seu próprio eu, no seu pessoal. Não é ser individualista, não é ser egoísta, mas você como ser único, precioso, comprado, remido, muito valioso, na sua vida também o Senhor quer que as melhores coisas sejam realizadas. Então você pode ver dessa forma também, e não há problema algum nisso, não é egoísmo seu. Mas aquilo que você almejar, que o seu coração desejar, se aquilo está plantado pelo próprio Espírito Santo do Senhor, Ele mesmo vai cumprir na sua vida. E serão coisas prazerosas para a sua vida, serão coisas para se deleitar, serão coisas para se acalmar e aproveitar e curtir. Literalmente. Da mesma forma em que Ele permite que a sua natureza seja contemplada e aproveitada pelos bons e pelos maus. E não há nenhum problema nisso, isso é bíblico. Nessa mesma linha, Ele deseja que nós individualmente também tenhamos vida plena. E não estou dizendo aqui, você sabe disso, que necessariamente você tem que ter rico. A primeira coisa que a gente pensa é ser rico, né? Não sei se é ruim ou bom, não sei. Não sou, né? Você só pode falar do que sabe. Se uma hora ficar rico, eu conto para vocês, né? Irmãos, ó, reunião lá no meu iate essa semana, que eu vou contar como é que é ser rico, ó. Aí é certeza demais. Mas não há nenhum problema. E desde que você tenha consciência de quem está realizando, isso te livra de culpas. Te livra, sabe, de você ficar carregando algo que Ele não te colocou para carregar. Então não há nenhum problema. Busque sempre o melhor para si, mas esteja sabendo que você precisa estar alinhado com o Senhor. Mas vamos lá, né? Voltando ao começo, que tudo isso é um resultado e não a causa. Então o começo não está nem nesse momento da conversão. O começo não está nem no momento em que você nasce de novo, que você nasce do Espírito. Porque para nascer no Espírito, primeiramente tivemos um nascimento que é carnal. Quando a palavra fala carne, você simplesmente veja assim, do mundo, mundano, humano. Simplesmente assim, não precisa nem colocar preconceitos na coisa, mas
é uma diferenciação. Falou carne, então é humano, tá bom? Primeiramente, o que nós fomos? Efésios 2:3. Eu até deixei me marcado aqui, mas o ninja do Data Show ele coloca lá. Só que eu falei, não estava ali, ó. Efésios 2:3. Nós somos filhos o quê? Primeiramente, entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Salmo 51:5. Olha, por gentileza. Depois, se quiserem, eu mando lá no grupo, né? Primeiramente, nasceu. Que lindo, um bebezinho veio ao mundo, né? As crianças pertencem ao Senhor. Mas quando nascemos, nós nascemos filhos da ira, filhos da carne. Em pecado, mamãe me concebeu. Em pecado, mamãe te concebeu. Né? Esse é o que está em Salmo, né? Eis que em iniquidade fui formado. Em pecado me concebeu minha mãe. Ok. Nós e todo o restante. Primeiramente isso. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Então vamos lá. Todo mundo nasceu da mesma forma. Quando alguém fala assim, o problema do crente é que ele se julga melhor do que os outros. Ainda ontem estava ali, fazendo um monte de coisa errada. Agora que começou ali, tá numa igreja, ele fica falando que a gente não pode fazer as coisas que ele fazia. Que enfadonho, né? Que enfadonho. Enfadonho, mas quando falam assim, a gente nem deve culpá-lo. Coitado. É só um carente da graça de Deus. Ele é um carente. Todo mundo andava desviado pelo seu próprio caminho, né? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então assim, um dia vocês estavam andando no seu próprio caminho. Quem fala assim hoje, outro dia você estava aí, não? Agora você tem uma pessoa que fala lei de crente. Agora você está na lei dos crentes aí. É Bíblia, né? É uns apelidos que dão. Amém. Mas olha, na verdade fomos concebidos igualzinho. Igualzinho. Só que há um algo melhor. Há um algo extraordinário, ainda mais extraordinário do que a própria concepção carnal, que é extraordinária. Há um algo melhor que está disponível. E há, na verdade, uma necessidade de mudança. Agora a gente vai entrar num trechinho aqui que eu vou deixar só referências. Tá? Necessidade de mudanças. E nessa necessidade de mudanças, ela nos leva a reflexões, pois como são mudanças constantes, então você veja que o seu novo nascimento, agora do Espírito, ele se torna o começo. Ele não é uma ação finalizada para a sua vida terrena. A sua salvação, sim, já é sua. A salvação é sua, ninguém te tira. Agora, nesta nova vida, é tal qual a criancinha quando nasce vai ter todo o seu desenvolvimento. Então, como eu estou adulto e não me comporto mais como aquele pequenininho, os nascidos também eles vão, vou usar a palavra, evoluindo. Eles vão cada vez mais experimentando da graça, do poder de Deus. Ou, para pegar a analogia inicial, cada vez mais a nossa vela está aberta para receber o vento do Senhor. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então vamos lá. Isso aqui é bem doutrinário. Se todos nós fomos nascidos como filhos da ira, e todos nós somos carnalmente estávamos destinados ao mal, destinados a um péssimo fim, destinados a uma condenação inicialmente, carnalmente falando, é isso. Por outro lado, espiritualmente, Deus deseja que cada um tenha um fim melhor. Deus deseja que cada um tenha
um meio melhor. Nós estamos no meio. E para isso é necessário que em algum momento cada um de nós tenha uma virada. Tenha uma virada de chave. Cada um dê um clique, encerre o ciclo e comece um novo. E isso é tão forte que a maneira que foi colocada é que, olha, é como nascer de novo. Abre, por favor, Romanos capítulo 6, versículo de 17 a 23. Mudança. A primeira coisa que precisa mudar e que vai mudar, isso aqui é para falar do Espírito Santo de Deus, é a mudança de senhorio. É a mudança de Senhor. Porque se antes éramos escravizados, você teve uma mudança. Eu creio que aqui todos nós tivemos a mudança. Mas essa mudança está aberta a outros. Inclusive para aos que eventualmente nos apontam o dedo. Acontece que nós mudamos de Senhor. Mas até ontem estava fazendo todas as bobagens, agora não. Exatamente, agora tem um outro senhorio. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, vê que está no passado, né? Tendo sido, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Vê que ele começa agradecendo a Deus. Aí, próximo versículo, vai até o 23. Por favor. Pode passar. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aí continua, você veja. Era servo do pecado, você estava naquela situação. Mas graças a Deus, foi mudado, nós fomos mudados. Aí continua, 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Então ele está falando como homem, como humano, nós. Falando como pessoas humanas, tá? E pela fraqueza da nossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então o que ele vai dizendo? Aqui está a transformação. Assim como anteriormente qualquer uma dessas pessoas, qualquer um de nós, estávamos como servos de uma situação de pecado, do senhorio do mal, do erro, e cada parte de nós era dedicada ao erro. Agora ele compele, olha, que cada parte de nós, que antes era dedicada ao senhorio do pecado, ela passa a ser agora para servir à santificação e à transformação constante. Assim como o indivíduo que está no erro, você já viu que as pessoas elas vão chafurdando cada vez mais no pecado? Quando começa um caminho ali, ela vai se afundando, é sempre assim. Começa como uma coisa pequena, quando vê, está totalmente afundada, está se afogando na lama. Começa como um pequeno gole, termina caído na calçada, como um alcoólatra. Começa como uma pequena aspirada aí no fumo, termina como um viciado em tabaco, às vezes com cânceres indizíveis e terríveis. Começa às vezes com uma flertada ali que não parecia nada demais da brincadeira, termina com uma destruição familiar. Começa-se com um pequeno furto qualquer de coisas que alguém poderia dizer irrelevantes e termina-se como, né? Se for rico é cleptomaníaco, se for pobre é um ladrãozinho mesmo. E na verdade é ladrão. Começa-se com os pequenos erros e vão se afundando cada vez mais. Começa-se com pequenas mentirinhas para escapar de pequenos julgamentos e punições e termina-se com grandes mentiras. A vida toda passa a ser uma mentira. Não é assim? Isso lá. Então quando você verte para cá, você faz ao contrário. Se antes aquilo que era experimentar da graça de Deus, de uma tranquilidade de vida, apesar dos dias maus, a cada dia mais você experimenta um crescente de fé.
E ainda que o inimigo cada vez mais ele venha com maior força, ímpeto e poder e tente atingir a sua vida, tente minar a sua paz, cada vez mais você tem em todo o seu conjunto de existência maior força para encarar, para continuar vencendo, para continuar avançando, para continuar abençoando o seu núcleo familiar, a sua própria vida, cada vez mais continuar prosperando para aquilo que é bom, cada vez mais tendo a tranquilidade. Eu sempre foco muito na tranquilidade de consciência, na tranquilidade de ser, de existência, porque só pode ter isso aquele que efetivamente, primeiramente, foi nascido do Espírito, abandonou a parte da carne, trocou de senhorio. Não temos mais um Senhor do pecado e do mal. O meu Senhor agora me faz cada vez mais, cada pedacinho do meu ser, andar na luz dele. E isso cada vez mais traz para a minha vida satisfação. Satisfação no Senhor. A hora vai estourando, mas é uma série, então aqui é um começo, né? Pode colocar até o 23, por favor? O 20. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. 21. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, nosso grande destino. E o 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é introdução, né? E aí a gente depois passa, tem que começar e acabar. No outro domingo lá, quando eu preguei lá na outra igreja, né? Assim, a gente sempre busca um sermão expositivo. Nem sempre consegue um sermão expositivo, né? Tem que ter boas habilidades. Depois o pastor brincou. Lutero diz que o bom pregador precisa ter 3 coisas: o que dizer e depois calar a boca. Né? Nós temos, pela graça de Deus, o que dizer. Eu acho que o que está para essa manhã está dito. E agora a gente se cala, porque todo mundo tem que tocar suas vidas. Mas a gente continua, tá? Porque são os 8 pontos do que é necessário mudar, certo? E depois, era para ser umas 4 mensagens, né? Vai ser 5 ou 6. Depois a gente continua. Amém? Paramos por aqui? Então, hora de calar. Mas que Deus abençoe. Eu jogo essas referências lá no grupo, né? Sei que os irmãos aí gostam muito de anotar. E isso traz cultura bíblica. Isso tem que ter cultura bíblica, gente. Porque você crê nas coisas e depois não sabe, a gente não sabe nem mostrar na palavra de Deus por que crê. Ou nem sabe em que crê. Sabe nem quem está acreditando. Eu vou lá na igreja. Tá bom, amém, né? É melhor na igreja que em outro lugar. Tem um recado? Ok. Podemos orar aqui? Vamos orar encerrando. Depois vamos fazer uma oração específica aqui pelos pedidos. Santo Deus, Pai amado, graças te damos, ó Pai. Rendemos-te graça pela nossa vida. Rendemos graças ao Senhor pela, ó Deus, força com que o Senhor nos concede, pelo nosso novo nascimento, da forma que o Senhor nos guia a cada dia. E, ó Deus, que as nossas velas estejam, ó Pai, abertas para receber o vento do Seu Espírito Santo a nos conduzir aos lugares que o Senhor deseja. Desde já lhe agradecemos e clamamos, ó Pai, para que conduza aqui cada um de volta aos seus lares, às suas casas, aos seus afazeres, sempre protegidos, ó Pai, protegidos de violência, protegidos de problemas mecânicos, elétricos, protegidos, ó Pai, de qualquer mal súbito. Mas que o seu Santo Espírito esteja transbordante na vida aqui da sua igreja. Em tudo que fizerem, ó Pai, clama ao Senhor para que o Senhor faça prosperar, faça, ó Deus, ter sucesso, que seja sempre a sua vontade realizada na vida de cada um aqui. E agradecemos em nome de Jesus. Amém.